sábado, dia 31 de maio, foi o Dia Mundial Sem Tabaco. Essa é uma ação promovida desde 1987 pela Organização Mundial de Saúde para estimular as pessoas a ficarem pelo menos 24 horas sem fumar. A ideia, claro, é também promover um debate a respeito dos malefícios do cigarro. O tabagismo é a principal causa de morte evitável do mundo, seguida pelo alcoolismo e pelo tabagismo passivo. Quando se fala em cigarro, vem à nossa mente nicotina e alcatrão. No entanto, essas são apenas duas dentre as milhares de substâncias tóxicas presentes no cigarro e na fumaça. E muitas dessas toxinas estão relacionadas ao câncer. Abandonar um hábito é tarefa difícil. Abandonar um vício é muito mais. É um desafio e tanto para a pessoa que fuma. Muitas novidades têm sido apresentadas para ajudar quem decide parar de fumar. E, claro, com isso, muitas dúvidas surgem sobre qual seria o melhor método. Será que a força de vontade é suficiente para abandonar o vício pelo cigarro? Qual a importância da ajuda médica? Como fazer com que os jovens não desenvolvam o hábito de fumar? Essas são algumas questões que vão ser discutidas no programa de hoje. Aproveite para participar e esclarecer a sua dúvida. Então fique com a gente, porque está no ar Pense Saúde. Sobre tabagismo, participam conosco hoje os pneumologistas Dr. Davi Vogel Cosa e Dr. Eliazor Campos Caixeta e também o nefrologista Dr. Flávio Mendonça Pinto. E queremos incluir a sua dúvida, o seu comentário ou até mesmo o seu depoimento nesse debate. Participe com a gente por telefone ou por e-mail. O número é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso programa. E o pessoal de casa deve estar até pensando assim, puxa vida, um nefrologista numa bancada que vai discutir tabagismo. E aí nós vamos entender, porque quando a gente fala de tabagismo, a primeira coisa que todo mundo pensa é no pulmão. E na verdade, o cigarro, ele interfere em todos os nossos sistemas, né? Mas eu queria começar, porque eu falei lá na abertura que quando a gente fala em cigarro, a gente pensa em nicotina e alcatrão. E, na verdade, são muitas outras substâncias também, não é isso, doutor Davi? Na verdade, boa noite a todos. Na verdade, Márcia, são mais de 7.000 substâncias. 7.000? Mais de 4.000 substâncias conhecidas. E dessas 4.000 substâncias conhecidas, pelo menos umas 300 que são comprovadamente cancerígenas. Aí, no meio dessas substâncias, entra naftalina, benzeno, acetona, né? Mas são mais de 4.000 substâncias conhecidas que cada tragadinha a pessoa inala. Está pondo para dentro. Essa dependência, é a nicotina que provoca essa dependência, doutor Eliazor? Na realidade, a nicotina é um dos principais elementos envolvidos na dependência e nos malefícios do cigarro. Mas como o doutor Davi já colocou, entendeu? O produto da queima, se a gente tivesse condição de medir, tem condição de medir a temperatura da brasa do cigarro. É uma temperatura próxima de 1.000 graus num ponto. É como se fosse uma temperatura de derreter aço. Então, imagina todas as substâncias que o doutor Davi colocou quando elas se interagem numa alta temperatura. Então, vão dando reações químicas cruzadas. E isso leva ao grande número de substâncias. E a nicotina realmente é um fator muito importante, entendeu? E dos principais envolvidos em quantidade também maior. É um dos principais na dependência, né? Na criação de dependência. Bom, doutor Flávio, como eu falei anteriormente, as pessoas pensam em pulmão quando a gente fala de câncer, do câncer resultante, né? Mas o rim
resultante do tabagismo. O rim também é um órgão muito afetado? Sem dúvida, Márcia. Boa noite a todos. Como um órgão que, das suas várias funções, ele é o filtro, um dos filtros do nosso organismo, e como bem os nossos colegas acabaram de falar, a própria nicotina tem um efeito de estimular um tipo de sistema nervoso que nós temos, que é o sistema nervoso simpático, que muitas vezes de simpático ele não tem nada. Porque é aquele sistema que nos participa da fuga, de ajudar o nosso organismo a situações de estresse. Ele aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, ele faz vasoconstrição, quer dizer, ele diminui a passagem de sangue nos nossos vasos. Ou seja, ele está relacionado com a liberação de algumas substâncias que provocam isso, né? Adrenalina. Exatamente. A fuga, né? O sistema de fuga. E isso já está comprovado também por várias pesquisas, tanto em animais como em experimentos em seres humanos de laboratório, que a ativação desse sistema ele é prejudicial para o funcionamento dos rins. Do rim? Além do que já foi falado, da nicotina, eu também gostaria de chamar a atenção pelos metais pesados que o fumante acaba ingerindo. E dos vários metais pesados, eu poderia citar aqui, por exemplo, o zinco, o cádmio, que são substâncias que, uma vez inalado, uma vez ingerido, o nosso organismo não tem a capacidade de eliminar completamente. Aí eu citaria também o chumbo. E esses metais, eles são acumulados em uma parte do nosso rim, chamado túbulos renais, e acaba inflamando essa parte do rim, iniciando ou piorando o quadro de uma disfunção renal. Nossa, nós vamos conversar então mais ao longo, né, do programa sobre esses outros problemas renais que podem ser provocados pelo tabagismo. Além do pulmão, daqui para baixo, né, boca, laringe, tudo isso, doutor Davi. Mas eu estava até conversando com o Flávio, se a gente quisesse colocar aqui um cardiologista, um angiologista, um gastroenterologista, otorrino, tem uns cadernos que o FDA é a Anvisa, né, o órgão regulamentador, eles soltam todos os anos. Esse ano, eles já colocaram com muitas evidências até o câncer de mama como sendo uma doença relacionada ao tabagismo. Então, a gente começa primeiro com as neoplasias, os cânceres. 30% de todas as neoplasias estão relacionadas ao cigarro. Boca, língua, faringe, laringe, pulmão, é lógico, estômago, bexiga, depois as doenças do pulmão propriamente ditas, que a gente hoje fala DPOC, né? Que é o enfisema, a bronquite crônica. A DPOC é uma coisa que o pessoal ainda não conhece muito, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema, vai ser a terceira causa de óbito. Daqui a 20 anos só vai perder para a doença cardiovascular e as neoplasias. Aí, depois vem as doenças cardiovasculares. Todo lugar que você imaginar que tem uma artériazinha que chega lá, o cigarro vai prejudicando. Aí quem fuma tem mais chance de ter um infarto do miocárdio, um AVC, um problema circulatório e, com isso, quase todas as patologias estão envolvidas, mas as mais comuns são essas. Aí, bom, as pessoas que fumam, elas até sabem disso, elas têm consciência, mas às vezes podem até ter o desejo de parar de fumar, mas não conseguem, ou já tentaram e não conseguiram e aí desistem. Enfim, a gente sabe que mudar hábito é difícil e tirar um vício mais ainda. E algumas pessoas a gente percebe, não, mas eu não sou dependente, eu fumo só quando eu quero, 1 ou 2. Quando é que a gente pode pensar em estabelecer um quadro de dependência, doutor Eliazor? A partir de que existe, entendeu, um uso habitual, mesmo que seja em pequenas doses, entendeu, a pessoa já inicia num quadro de dependência, entendeu? E é interessante que o cigarro, eu costumo falar com os clientes que cigarro é a droga socialmente aceita, porque ela dá dependência física e psíquica. Ou seja, tem a dependência química, realmente, essas substâncias já foram colocadas aí, e a psíquica também, que é o hábito. Então, não é incomum, por exemplo, a pessoa até que não fume tanto, entendeu? Na hora que ela fica ansiosa, tem uma raiva ou fica nervosa com qualquer coisa, a primeira coisa que ela faz vai procurar o cigarro, entendeu? Tentando ver se
tem essa coisa de associar o cigarro a determinados momentos, seja de tensão, de estresse ou de prazer. Ou assim, não, vou sair com meus amigos para beber, então essa hora eu vou fumar. Então, existe também o fator social relacionado ao cigarro, que talvez também seja um dos fatores que dificultem a pessoa de parar de fumar. Exato. Aí, pensando nisso, para quem fuma, só a força de vontade é suficiente? Você acredita nisso, doutor Flávio? Que só a força de vontade é suficiente para uma pessoa parar de fumar ou é preciso uma ajuda especializada? É o principal fator, a força de vontade. Claro que existe hoje vários medicamentos, digamos assim, e os colegas aqui estão muito mais bem preparados para falar isso, que vai ajudar aquela pessoa que já tem a vontade de largar o vício, né? Então, eu acho que o mais importante é ter vontade, sem sombra de dúvida. Ao longo do programa, eu quero conversar sobre outros mitos, que, por exemplo, as pessoas querem parar de fumar, mas têm medo de parar de fumar porque parar de fumar engorda. Engorda realmente? Ou não é possível a gente parar de fumar, as pessoas pararem de fumar e não necessariamente engordarem? Outra coisa, eu já tentei uma vez, não consegui, então é porque eu não consigo. Isso é verdade ou não? É possível, às vezes, parar de fumar realmente só lá na segunda ou terceira tentativa? Isso nós vamos discutir daqui a pouco ao longo do programa. Agora, nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, eu vou aproveitar para convidar você a participar do nosso programa com a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário ou até o seu depoimento sobre tabagismo. Já fumou, conseguiu parar ou já tentou e não conseguiu? Ligue para a gente. O telefone de contato é 3209-0119. E o e-mail, se quiser participar por e-mail, é saude@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos já já.